Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração. Também vocês, crianças, façamos um tempo de silêncio e oração no íntimo do coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que Ele venha em nosso auxílio e nos faça compreender a plenitude desta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, percorremos um longo caminho do advento do ano passado, novembro, até domingo passado, a festa da Santíssima Trindade. Percorremos um caminho de iluminação pela fé e alcançamos a compreensão sobre quem é Deus, o Deus que brota da revelação bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. Percorrido aquele caminho, hoje nós retomamos a leitura do Evangelho de Lucas. Tínhamos parado lá em fevereiro e retomamos hoje, no capítulo 9, no versículo 18 a 24. No seu folheto está aí o número 11 do seu folheto. Vamos ao texto do Evangelho de Lucas. O texto começa dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado com os discípulos. E lá, Jesus propõe uma revisão, uma avaliação. É como se, celebrada a festa da Santíssima Trindade domingo passado, nós hoje sentássemos para perguntar para nós qual é a pergunta central que funda a nossa fé. É esse o sentido pedagógico do caminho. Muito importante para a catequese e para as catequistas, muito importante mesmo. Nesta retirada de Jesus para um lugar deserto, ele realizou alguns grandes milagres. Libertou um homem possuído
pelos demônios que vivia há muitos anos morando nos túmulos, nas rochas se cavavam buracos dos túmulos e esse homem estava lá. Jesus curou uma mulher com hemorragia há 12 anos, ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, a filha de Jairo, e a última cena que aconteceu antes de Jesus ir para um lugar retirado com os discípulos foi, no Evangelho de Lucas, a multiplicação dos pães. Então, o cenário é grandes obras, grandes feitos que apresentaram para os discípulos e para a multidão eventos extraordinariamente fortes e novos. É sob o impacto destes grandes acontecimentos realizados por Jesus que ele se retira para fazer uma avaliação. Vamos lá? Certo dia, versículo 18, Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? pronto, Jesus está num lugar retirado, rezando, não está fazendo qualquer coisa, não foi pescar, nem passear, nem nada. Ele foi para um lugar retirado para rezar, para cultivar aquilo que ele sempre ao longo do Evangelho, por muitas vezes se repete esta cena de Jesus sozinho com o Pai num lugar retirado em oração. E ele leva os discípulos com ele. Claro, depois de um momento de intimidade de Jesus com o Pai na oração, ele vai à intimidade com os discípulos que estão com ele e propõe-lhes uma avaliação. Quem diz o povo que eu sou? Aqui não é uma mera sondagem de opinião pública para ver se compensa candidatar a vereador, ou a prefeito, ou a deputado. Aqui é muito mais do que uma sondagem de opinião pública. Aqui a pergunta significa: que interpretação o povo está fazendo sobre mim? Que compreensão o povo está tendo a partir das grandes obras e feitos que eu tenho realizado? Você também, na sua fé e no seu cultivo de experiência de fé, que compreensão você tem de Jesus? Sob o efeito das coisas que Jesus realiza, das obras que ele realiza em sua vida, que compreensão você tem sobre Jesus? Daqui deriva muita coisa. Os discípulos apresentam para Jesus um relatório. É curioso porque esse evangelho da avaliação sobre quem é Jesus aparece muitas vezes ao longo do ano. É um dos textos que mais aparece. Daqui 2 domingos a gente vai ter esse texto de novo, narrado por Mateus. O Papa Bento dizia que quis o Espírito Santo que esse trecho do Evangelho aparecesse várias vezes ao longo do ano, por causa da importância para todo cristão fazer esta pergunta e uma outra que virá. A primeira pergunta é: que compreensão o povo tem sobre Jesus? Os discípulos fazem uma avaliação curiosa. Vamos lá? Versículo 19. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Nós vivemos sob o domínio das opiniões. O mundo nunca teve tanta oportunidade de emitir opinião como o mundo tem hoje, pelo advento dos meios de comunicação e das tecnologias modernas de comunicação. Agora, ainda com um poder mais violento, que é
emitir a sua opinião contando com os argumentos da inteligência artificial. Uma opinião que não é nem você que elabora, mas é a inteligência artificial que elabora para você. Repito, qual é de verdade a relevância sobre a opinião? A gente diz, nós mais velhos fomos acostumados a dizer e a ouvir isso dos antigos. A voz do povo é... Esse evangelho prova que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Esse evangelho é o típico texto para corrigir este dito da sabedoria popular que valia para os esquemas, desculpe falar assim, eu sou do interior e da roça, vivi isso, o modo como a manipulação dos líderes nas cidades do interior, como é que eles manipulavam tudo e depois alcançavam tudo e ainda diziam, é o povo que quer, né, minha gente? Fazer o quê? É o povo que está pedindo, fazer o quê? Nós estamos falando aqui, minha gente, sobre liderança. Nós estamos falando de o Nazareno, o filho do carpinteiro, que lidera um grupo de 12 apóstolos, 72 discípulos e numerosas multidões. É um líder. Um líder que acabou de realizar uma sequência, capítulo 8 e capítulo 9, de grandes feitos e de proporções inimagináveis, como multiplicação de pães, 5 pães, 2 peixes, para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós estamos falando sobre um perfil de um líder e que interpretação o povo tem sobre esse líder. Uns pensam que é João Batista, que foi decapitado e degolado agora há pouco. É curioso porque se você olhar no Evangelho de Lucas, nós estamos aqui no capítulo 9, no versículo 18 a 24. No versículo 1, Jesus envia os discípulos dando poder e autoridade sobre eles. E eles vão e realizam extraordinárias obras. Voltam e no capítulo 9, no versículo 7, o evangelista Lucas diz que Herodes fica sabendo da fama de Jesus e fica profundamente intrigado. Quer dizer, a multiplicação dos pães e as atividades de Jesus gera no líder político que está governando o território por onde Jesus passa com os discípulos, Herodes, que mandou matar João, decapitá-lo. Herodes está profundamente intrigado por causa da fama de Jesus. Então aqui a questão é, o que o povo está pensando sobre mim? Os discípulos dizem, Senhor, eles põem o Senhor na linhagem profética. O que significa isso? O povo de Israel viveu muitos e diferentes processos ao longo da história, desde que Abraão e Sara saíram lá de Ur dos Caldeus e Abraão funda a fé no Deus único. Nós estamos falando de aproximadamente 1850 anos antes de Cristo. Abraão veio para a terra que corre leite e mel, olhe para o céu, conta as estrelas do céu, as areias da praia. Como você não pode contar as areias e as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência que vai desenvolver numa terra que corre leite e mel. Abraão vai para lá, fica lá os descendentes de Abraão uns 250, 300 anos, vem uma seca pavorosa e Abraão, os descendentes de Abraão se vendem na liberdade, vendem a liberdade em troca de comida para o Egito. Ficam lá um ciclo longo como escravos no Egito e voltam liderados por Moisés para ocupar a terra da Palestina. Ocupam de novo Israel, distribuem os descendentes de Abraão em 12 tribos,
tenta viver uma organização a partir das tribos, não dá certo. Nomeia um chefe como juiz de cada tribo, os chefes não se entendem quando se reúnem. Davi entra e diz assim: vamos encerrar esse período das tribos e esse período da confederação de tribos liderado por juízes. Encerra os juízes, Davi assume como rei e elimina a identidade tribal e constrói um palácio, um templo, declara-se rei, declara o templo como o único lugar de culto e o território como território de Deus, sob o cuidado dele. Davi morre, entra Salomão, Salomão morre, os dois filhos de Salomão brigam, dividem o país de Israel, mais ou menos 930 a.C., e Israel, a partir de 930 a.C., nunca mais viveu aquela terra da Palestina, aquela terra do povo de Davi, nunca mais. Em 721, a Assíria vem e invade violentamente a parte norte. Em 587, a Babilônia violentamente invade a parte norte e sul. E depois da Babilônia vem os persas. Em 330 vem os gregos são os mais violentos. Depois, a partir da decadência do Império Grego, em 63 entra a dominação romana. Quer dizer, é uma história longa de país e território invadido, e de tanto ser invadido e de tanto sofrimento, o Antigo Testamento, os líderes religiosos, particularmente a literatura profética, começa a alimentar o povo a perseverar no sofrimento e diante das invasões estrangeiras que invadiam. Diante dessas invasões, o povo, os profetas diziam: Deus uma hora vai intervir, Deus vai mandar um Messias, esse Messias vai restaurar aquele país que nós perdemos, a identidade perdida, vai reconstruir o reino. E o Antigo Testamento é cheio de Messias pintado e idealizado, do jeito que as correntes ideológicas fazem hoje, com a figura do Papa. Todas as vezes que tem a eleição para um Papa novo, as correntes ideológicas ficam lutando para que o Papa seja do seu perfil. Na política, do mesmo modo, as correntes ideológicas sonham com um líder com aquele perfil de cada corrente ideológica. Também no Antigo Testamento, se você ler e estudar rigorosamente o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento, você vai ver muitos perfis de Messias idealizados. Na verdade, na democracia, e cada partido político, cada partido é uma corrente de pensamento que pensa um perfil de Messias, de líder que vai resolver os problemas. Então nós estamos falando disso. Herodes está profundamente intrigado, a fama de Jesus espalha. Jesus pergunta: o que o povo pensa sobre mim? Eles dizem: o povo, Jesus, olhando para os grandes feitos do Senhor, acham que o Senhor é grandioso, mas não passa da linhagem de profeta. Não chamam Jesus de Messias. O Antigo Testamento diz, em várias referências do Antigo Testamento, diz que Deus vai intervir, Deus vai mandar um Messias, e predomina a visão de um Messias ao modelo militar, político e religioso, que vai reconstruir Israel, mais ou menos o que o Netanyahu e o Trump pensam hoje sobre a Israel. Vai reconstruir Israel, fazer uma muralha gigantesca, dominar todos os outros povos. Várias citações no Antigo Testamento diz que os povos pagãos vão ser eliminados ou sujeitados, e eles trarão as suas riquezas, e Israel vai viver da riqueza dos povos dominados e subjugados.
Isso você encontra várias citações bíblicas que têm essas ideias. Então, mas eles diziam, para o povo não ficar assim facilmente manipulado sobre esse Messias, não aceitar que qualquer Messias grite eu sou Messias e domine, eles criaram uma preparação para a espera messiânica, que é a figura do grande profeta. Vamos esperar o Messias, mas Deus, antes de trazer o grande profeta, vai trazer o grande Messias, vai trazer um grande profeta que vai preparar o povo para receber o grande Messias. Nós temos a figura de João Batista, que prepara a chegada do Messias, Jesus. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Então, pronto. Dito isso, quando os discípulos falam para Jesus, Jesus, é bacana, é bonitinho o que o Senhor está fazendo, mas eles pensam que o Senhor ainda não é o cara. O Senhor é um preparador para a chegada dele. Quando os discípulos dizem isso para Jesus, Jesus não entra em conflito, não polemiza, mas dirige aos discípulos uma pergunta mais forte. Vamos lá? O relatório é confuso. Daqui um pouco eu vou citar para vocês uma coisa maravilhosa de Bento XVI sobre esse relatório dos discípulos. Versículo 20. Mas Jesus perguntou, bradem. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Certo, resposta certa. O Cristo de Deus. Christos em grego, ou no português, ungido ou enviado em hebraico, ou Messias em latim. Tu és o Christos de Deus. Mas o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Nós estamos no capítulo 9. O resto do Evangelho de Lucas vai ser todo ele, tudo que Jesus vai fazer e realizar, tudo que o evangelista conta detalhadamente sobre Jesus, é para dar a Pedro e a nós uma visão sadia e verdadeira sobre o Cristo que Pedro professa. Tu és o Cristo de Deus, o ungido, o enviado, o Messias. A pergunta mais difícil não está feita, mas o desenrolar do texto é para responder a pergunta que está subentendida, escondida. Que tipo de Messias Pedro pensa que Jesus é? Porque tem nos ideais do Antigo Testamento o Messias político, o Messias militar, o Messias profeta, o Messias sacerdote, que vai reconstruir Israel, vai retomar o templo, fazer um templo maior do que o de Herodes, e esse Messias vai ser um sacerdote. O próprio Jesus é chamado de o Messias sacerdote, profeta e rei, porque eram as três categorias de esperança messiânica que o povo tinha. Vai ser um Messias profeta, vai ser um Messias sacerdote, vai ser um Messias rei, vai ser um Messias militar. Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Jesus, imediatamente, para afastar os equívocos temporais, os equívocos de esperanças enganosas sobre quem Ele é, hoje nós estamos no tempo das esperanças enganosas sobre Jesus de novo. Porque hoje, mais do que em todos os tempos da história, tentamos transformar Jesus num Messias que é amigo dos nossos líderes políticos, um Messias que vem para trabalhar por conta dos nossos Messias políticos. Jesus, imediatamente a resposta de Pedro, apresenta
um argumento para afastar os equívocos de transformar Jesus num líder político ou companheirinho de líderes políticos de direita ou de esquerda, do diacho que for. E diz que tipo de Messias ele é. Vamos ver? Aqui Jesus vai a um Messias pintado pelo profeta Isaías. Do capítulo 51 ao 54, o profeta Isaías apresenta um ideal de Messias que Deus quer que venha. E Jesus apresenta-se na categoria do Messias que o profeta Isaías descreve. Vamos ver? Versículo 21. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Primeira coisa, proíbe. Por que proíbe? Isso se chama a imposição do segredo messiânico. Pedro, apóstolos, não contem para ninguém que eu sou o Cristo Messias de Deus. Sabe por quê? Porque o que Jesus vai falar agora vai ser o critério para poder contar a alguém que tipo de Messias ele é. Vamos lá? Versículo 22. E acrescentou, proíbe e acrescenta. Ao acrescentar, ele se apresenta que tipo de Messias ele é. Brada, igreja, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. vai. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Os judeus tinham ainda em Israel, sediado em Jerusalém, a última instância de poder, o Sinédrio. 72 líderes formados pelas castas, as famílias tradicionais dos anciãos. Então, as famílias tradicionais nomeavam membros, os doutores da lei também nomeavam membros para formar o Sinédrio, e cada família de sacerdote nomeava um sacerdote que era chamado de sumo sacerdote dentro do conselho do Sinédrio. Esses 72 do Sinédrio elegiam um sumo sacerdote que era o que chefiava o templo a cada ano. Jesus diz que a última instância de poder político que tem em Israel vai ser exatamente a instância que vai fazê-lo sofrer, vai rejeitá-lo e vai matá-lo, mas ele vai ressuscitar. É para dizer que a última instância de poder também não vai acolhê-lo. É para dizer que Jesus não se aproxima, não se afina a serviço das estruturas e instâncias de poder deste mundo. Todo mundo que se apresentar como representante de Deus para ser autoridade política aqui, é falsa esta argumentação, e esses não são representantes de Deus, porque Deus não está a serviço de sistema político e ideológico nenhum. Está claro? Está claro? Não estou perguntando se concorda, está claro? Qualquer líder político que disser que ele veio representando Deus, você pode dizer, a última instância de poder que existia em Israel no tempo de Jesus, a última foi exatamente aqui, providenciou a morte de Jesus. Está claro? Está claro. Mas não está fácil. Não está simples. O que significa isso, minha gente? Dá taquicardia pregar isso aqui. Jesus diz isso aos discípulos, impõe sobre eles o segredo messiânico e diz assim: moçada, vocês só vão falar para o mundo quem eu sou, se vocês tiverem coragem de anunciar que eu, o Filho de Deus, o Filho do homem, o enviado pelo Pai, sou aquele que sofreu, fui rejeitado, fui morto na cruz, execrado na cruz e ressuscitou para a salvação do mundo e para a vida eterna. Mas eu não represento
poderes e sistemas políticos aqui na terra. Esse é o segredo messiânico. Amém? Vai, reage. Vai. Nossa liberdade para tratar os líderes políticos daqui na terra, a nossa liberdade é liberdade política, de cidadania, e não liberdade religiosa, porque eles não representam a fé. Eles representam a organização da sociedade, importantíssima. Precisamos dela, devemos nos envolver, devemos participar da organização da sociedade. Mas não existe ninguém que representa Deus e o reino de Deus. Está claro? Pronto. Dito isso, o resto do Evangelho é para aprofundar esse tema, repito pela quarta, quinta vez, e agora vem a parte mais delicada. Vamos ver? Versículo 23. Depois Jesus disse a todos, brada: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quer perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Esse a salvará. Quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Não é só Jesus que vai sofrer, ser rejeitado e ser morto. Ele diz: se alguém quiser me seguir, tem que topar o meu caminho da cruz também. Eu não vim para ser um patrocinador dos Messias gloriosos e poderosos deste mundo e abençoá-los. Ao contrário, é quem quiser me seguir tem que passar comigo pelo caminho da cruz. Não pelo caminho das armas, não pelo caminho do matar os outros, mas do dar a vida pela salvação dos outros. Aqui cessa toda e qualquer pretensão humana de se fazer representante de Deus na terra, seja da ideologia de esquerda ou extrema esquerda, da ideologia de direita e extrema direita. Acaba, zera essa pretensão. Mas ainda vem um elemento mais delicado. Sobre o tema, Cristo sofreu, foi rejeitado, morreu e ressuscitou, isto é o centro do anúncio da igreja. A igreja existe para anunciar isso. Ponto. Mas para a igreja anunciar isto, ela mesma tem que passar por este caminho de Cristo. O mistério da entrega total se refere a Ele, o Mestre, o Messias, que dá aos 12, à sua igreja, o chamado: se alguém me quer seguir, a primeira coisa que tem que fazer é renuncie a si. Mas aqui está o núcleo do problema. Nunca na história das civilizações humanas, o si mesmo de cada um de nós, o umbigo esteve tanto no centro de tudo como hoje em dia. Concordam? Nunca. Se recorde das últimas separações que teve na sua família, dos últimos divórcios, das últimas brigas que teve na sua casa, dos últimos conflitos que teve lá na sua família, lá no seu trabalho. Qual é a causa? Alguém que põe o foco em si mesmo e quer pôr todo mundo manipulado e dominado a serviço do si mesmo, não é? Jesus diz que se a cruz está difícil para você, se está difícil tomar sua cruz cada dia e seguir Jesus, o problema não é que a cruz é pesada. Não é que Jesus te deu uma cruz que te é impossível de carregar. O problema é que o seu
querer é fraco. O seu querer é pequeno. Não grite para ele maneirar o peso da cruz. Reaja sobre você e peça dele a graça de dar a você um querer tremendo, capaz de suportar o que você tiver que carregar como responsabilidade, como missão e vocação para segui-lo, mas não diga que ele tire pesos da cruz, mas que ele dê a você o que você não tem permitido crescer em você, um querer Jesus e seguir Jesus. Vai, reage. Pare de fazer novena. Pare de dar dízimo para ficar livre do peso da cruz. Reze a partir de hoje pedindo a graça de que o Senhor lhe conceda um querer capaz de fazer você empurrar o seu umbigo para lá, o seu si mesmo para lá, colocar onde está o si mesmo, ponha o querer seguir Jesus, e a partir desse querer novo, seguir Jesus, você toma a sua cruz cada dia e segue-o, morrendo mártir e glorificando a Deus, derramando sangue e glorificando o Senhor, ralando e sofrendo muito e dizendo: eu me glorio também, domingo passado, nas tribulações. Lembra? Porque a tribulação gera constância, a constância gera a virtude provada desembocha na esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, o problema do mundo não é que a cruz é pesada demais. O problema é que o si mesmo, o umbigo, toma o lugar que só Jesus podia ocupar. E aí, o querer vai ser, seguir Jesus vai ser sempre pequeno. Amém? Querer, amar, renunciar, seguir, tomar a cruz. A renúncia de si é o tema central da sociedade de hoje. Repito pela terceira vez, nós vivemos a primazia do si mesmo, a primazia do narcisismo, de uma sociedade. Esse si mesmo chegou inclusive nos púlpitos e nos altares. Nós, pregadores, transformamos as massas em escravas alienadas, seguindo a nós mesmos, sem saber nada de Jesus. Nada. Nós, pregadores, não damos a vocês a oportunidade de encontrar Jesus num lugar afastado, sozinho com Ele. Muitas vezes vocês se tornam escravas e escravos dos videozinhos idiotas emitindo a nossa opinião, porque falamos coisas que vocês queriam falar e vocês não elaboram como nós elaboramos, num jogo cínico de manipulação das consciências e das fragilidades humanas, num jogo cínico de dominação. Nós, pregadores, somos os primeiros a ter coragem de perder o si mesmo, de fazer essa renúncia e pôr no lugar dos seguidores nossos seguidores do Senhor, com capacidades de querer salvar a vida, perdendo-a por causa de Jesus. Quem perder sua vida por causa de mim. Os rapazes e as moças hoje casam cada vez mais velhos porque não querem perder a liberdade. Aí quando casam já não tem mais nem saúde para gerar filho, aí vai criar pet ou bebê reborn. Aí
o pai e a mãe ficam doentes, idosos, que se mataram para dar tudo para o capricho dos filhos que receberam tudo. O pai e a mãe atrapalham a minha liberdade para cuidar do meu pet, põe o papai e a mamãe num abrigo, num asilo, numa clínica muito confortável, porque eu preciso ser livre, preciso cuidar dos meus cachorrinhos. Eu conheço uma lista que sou capaz de dar-lhes nomes e endereços. Não vou fazê-lo, mas sou capaz. Tenho a precisão dos dados que eu estou falando aqui. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim, perder sua vida por causa de mim significa o chamado e a vocação que Deus me deu para ser pai, mãe, esposa, esposo, vovó, para trabalhar no mundo, edificar esse mundo sobre a primazia do senhorio de Cristo e não o senhorio dos donos do poder deste mundo e nem do dono do umbigo meu deste mundo, que sou eu mesma, eu mesmo. Renuncie a si. Renúncia pela causa de Jesus e do Evangelho. Esta renúncia supõe uma coragem de martírio. Cuidar da sua casa, da sua família, é algo que lhe dá muita realização em Cristo Jesus. Mas se for para cuidar da sua casa e da sua família, rezando o Pai Nosso lá dentro, dizendo: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino aqui neste casamento, aqui nessa família, e seja feita a vossa vontade, e não a minha e nem a nossa. Fazer esse caminho é uma grande revolução cultural na sua casa e na sua família. Amém? Amém. Vai, reage. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vai dizer que quando Jesus está crucificado, morrendo na cruz, Lucas diz: o povo permanecia num reverente silêncio. Os chefes, esses chefes religiosos, zombavam de Jesus, escarneciam dele, dizendo: se de fato és o Messias, desça da cruz, salve-se a si mesmo, tu que salvaste a vida de tantos. Irmã, irmão, eu quero dar a você uma pista muito interessante. Domingo que vem vai ser o complemento desse texto. Bento XVI tem uma nota maravilhosa sobre este evangelho, que eu quero que você olhe para a cruz e reze agora o que Bento fala. No evangelho de São Lucas, mais especificamente no capítulo 9, Jesus apresenta o sentido de sua representação. Quem ele é? Que figura é esse Jesus de Nazaré? A confissão de Pedro, tu és o Cristo de Deus, está ligada a um acontecimento. Pedro só é capaz de dizer com os lábios quem é Jesus, porque Pedro foi convidado por Jesus a participar com Jesus de um momento extraordinário. São Lucas diz: enquanto Jesus se encontrava sozinho em oração, falando com o Pai, ele levou consigo os seus discípulos. Olhe para a cruz. Os discípulos são introduzidos no mistério de quem é Jesus. Mas antes, eles são introduzidos na solidão de Jesus, no lugar sozinho, afastado, em que ele está em oração com o Pai. Só na sua total reserva e intimidade com o Pai, e só quem aceita ser convidado por Jesus
e levado na oração todos os dias a esta solidão com Jesus, na presença do Pai, alcança a compreensão sobre quem é Jesus. Ou então, ficará sempre vendo Jesus e emitindo opiniões dos outros e não a sua própria experiência. Olha só, eles podem ver Jesus, podem ver refletindo na face de Jesus aquele brilho de quem está e fala com o Pai face a face. Eles podem ver Jesus e no rosto de Jesus sentir a autêntica filiação de Jesus. É nesse momento que brota a profissão de fé de Pedro e de todo cristão que madruga todos os dias e deita mais tarde meia hora, porque não começa o dia e nem termina o dia sem um momento de solidão com Jesus na oração, para contemplar a face de Jesus diante da face do Pai. Vai! É bonito demais, reage. Naquele ponto, e a partir deste ponto, surgem as palavras e a compreensão dos atos e do poder de Jesus. Os discípulos agora podem ver o que os outros não veem e chamam-no de profeta. E deste ver surge um conhecimento que vai além da opinião dos outros. É desse ver que vem a sua fé, a sua confissão, e é sobre isso que podem então eles mesmos seguir Cristo na igreja, renunciando a si, renunciando às opiniões próprias e às opiniões dos outros, e contando com a experiência própria, contemplando a face de Deus, sabem que Jesus é Deus com o Pai, e se fazem homens e mulheres habitados por Deus, o Espírito Santo, para anunciar ao mundo que Jesus, e só Jesus, sofreu, foi rejeitado, morto, mas ressuscitou, e sua vida é capaz de dar vida a todas as criaturas em todos os tempos, e inaugurar o tempo da vida abundante do reino de Deus, que nenhum Messias deste mundo será capaz de dar. Aleluia! Vai! Aleluia! Você já viu, foi dada a pista por Bento XVI, criar momento de solidão e de deserto com Jesus na oração. É o único meio para aprender a dizer também que Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, que deu sua vida pela nossa salvação. Ensinar uma criança a rezar Ave Maria, Pai Nosso, Glória ao Pai, crê em Deus Pai. Ensinar uma criança a rezar orações memorizadas, mas não ser capaz de conduzir a criança a aprender a rezar na solidão com Jesus e a encontrar nesta paixão de Jesus a resposta de Deus para curar um umbiguinho narcisista e vaidoso de uma criança que só sabe gritar porque as coisas têm que ficar como ela quer. Essa reza só vai mudar a criança se ela descobrir quem é Jesus. Senão ela vai fazer o papai e a mamãe correr atrás dela, o vovô e a vovó correr atrás dela, e ela vai trazer o pai e a mãe para a igreja, para rezas poderosas, para que ela consiga tudo que ela ambiciona e quer. E nunca vai conhecer a face de Deus. Vai conhecer a face de pregadores falsos, pregadores enganosos, de pais e mães frágeis, de vô e vó fracos, porque não foram capazes de dar Deus. Deram conta de dar todos os caprichos, mas não ensinaram essas crianças a conhecerem e a receberem a face de Deus. Incline a sua cabeça.
Ponha-se na solidão um pouco agora com Jesus e peça de Jesus a graça de ser conduzido por Ele a um lugar deserto e afastado, sempre, todos os dias. Esse lugar deserto e afastado que Jesus quer sempre estar, todos os dias, é o seu coração, que reserva tempo para Ele, encontro com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, para rezar com toda liberdade de filha e filho ao Pai: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa e não a minha vontade. Fale com Ele e peça dele essa graça. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. De pé, cantemos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda sua mão aqui para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, pelo poder desta palavra, pelo poder e força da sua paixão e morte, da sua gloriosa ressurreição, põe em meus lábios a profissão de fé verdadeira. Tu és Jesus, o Cristo de Deus, o Messias que Ele enviou, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer, ó Pai, a vossa vontade. Pai, tem piedade de nós. Olha para a fraqueza do nosso querer. Aumenta o nosso querer. Seguir Jesus sempre. Dá-nos, Senhor, a firmeza de um querer que nos faz capaz de renunciar a nós mesmos cada dia e rezar sempre: seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, na mente e no coração, em nossa vida, em nossa casa e no mundo, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Dirija a quem está do seu lado, com todo vigor, dê um abraço daqueles e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder da criação, nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão, mas toda vez que eu E aperta sua mão, sinto forte poder do amor dentro do meu coração. Vamos cantar? Quero Te dar a paz. do meu Senhor, com muito amor. Levante a mão, Eu quero, cante eu suave. quero Mande essa paz para o mundo. paz, Mande essa paz para Israel, Senhor, para a faixa de Gaza, para a Cisjordânia, para o Irã. Mande essa paz para o mundo, para quem está sofrendo, para todos os que sofrem. do meu Senhor. Comum. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Uhul! Parada! Reage! Palma pro Senhor, palma pra Jesus, palma pro Senhor. Amém. Amém. Oferta a sua vida como hóstia pura, cantando.